passando na sua presença, na sua casa de oração. Cristolândia com a gente, né? Sentimos falta de vocês pela manhã, né? São tão nossos que quando faltam, fazem falta. Deus abençoe vocês. A vocês que nos visitam também, você é muito bem-vindo aqui. Você que está nos visitando, que tem seu filho pequeno, nós temos um espaço infantil para as crianças. Você pode levar seu filhinho até lá para você ficar mais à vontade aqui. Temos um berçário também. Se você quiser ir lá ver, é um espaço reservado, fechado, seguro, tá? Para que você possa cultuar a Deus com mais tranquilidade. Vamos orar, irmãos. Feche seus olhos, por favor. Como é bom, Senhor, mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome, na Tua casa de oração, junto, ó Pai, com os nossos irmãos e irmãs, nos apresentando diante do Senhor e apresentando o nosso culto em adoração ao Teu nome também. Para tanto, Senhor, que o Senhor receba o nosso culto, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, e que o Senhor tome também sob seus cuidados as nossas necessidades, os pedidos que foram aqui apresentados de uma forma direta, também pela transmissão, pela internet, as pessoas que encaminharam seus pedidos para cá, as pessoas que entraram aqui talvez com um pedido, com um desejo em seu coração, mas não foi manifesto ainda para nós. Que o Senhor esteja cuidando, ó Pai, tomando sob seus cuidados cada necessidade dos teus filhos nesta noite. Muito obrigado, ó Pai, pelas nossas crianças que crescem, ó Deus, aprendendo conosco acerca da Tua palavra e que agora vão para o culto infantil. Que o Senhor ministre também aos corações delas. As tias, ó Pai, que farão uso da Tua palavra, sejam abençoadas pelo Senhor também. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão pelos dízimos e ofertas levantados aqui para o sustento da Tua obra. Que em tudo, ó Pai, o Seu nome seja glorificado em nós, como igreja aqui neste lugar, na propagação do Teu Evangelho. Nos abençoe, ó Pai, mais uma vez. É a nossa oração. Ainda te agradecendo pelas pessoas que fazem ou fizeram aniversário durante essa semana. Aqui está a irmã Nayara, agradecendo a Deus por mais um ano de vida. Muito obrigado, Senhor, por essas vidas preciosas. Continue abençoando os Teus filhos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, e amém. As crianças podem ir, os irmãos podem se assentarem. Quero convidar os amados nesta noite para que abram as suas Bíblias lá no comecinho da Bíblia, lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 4. Eu não sei quantos vieram hoje pela manhã, mas de manhã nós demos uma passeada, literalmente, pela Bíblia, mas hoje vamos ficar praticamente aqui entre Gênesis e Êxodo apenas. Eu convido aos amados para essa primeira leitura, lá no capítulo 3, no versículo 4. E o tema que eu quero pensar com vocês nesta noite é justamente uma necessidade que todos nós temos. E a ideia, a proposta desse tema aqui, na verdade, é que nós ainda estamos começando o nosso ano e parece que já tem muito tempo, né, irmãos? Ainda coisa de 20 dias atrás estávamos virando o ano, mas a sensação que tem é que nós já vivemos muita coisa nesse ano de 2024. Tamanho tem sido a aceleração, né, da nossa vida, o nosso dia a dia. E o que eu quero pensar com os irmãos hoje, o tema é justamente esse: vivendo na dependência de Deus. E eu creio ser este o posicionamento que todos nós precisamos ter, de colocar a nossa vida na dependência de Deus, na total dependência de Deus. Pela manhã eu fechei o sermão dizendo que nós temos que, a cada manhã, mortificar a carne, a matéria, não amortecer, porque o amortecer ele pode voltar, mas mortificar, matar a carne, matar a matéria. E matando a matéria, a gente se enche do Espírito de Deus e busca viver na total dependência do Espírito Santo de Deus. E é o que eu quero pensar com vocês nesta noite. Vamos comigo no texto, por favor. O texto vai dizer assim: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. E antes de nós começarmos a falar, a ideia é nós pensarmos na projeção acerca da nossa vida,
aquilo que nós ainda estamos almejando, aquilo que nós ainda estamos buscando. Talvez nós tenhamos pessoas aqui nesse santuário que entraram aqui com as suas necessidades, vieram em busca de algo, de algum contentamento, de algum complemento para a sua vida. Talvez seja no âmbito espiritual, talvez seja no âmbito familiar, talvez seja no âmbito profissional, mas talvez algumas pessoas possam ter vindo aqui por uma necessidade, por uma busca, algo para si, algo para a sua vida, para que dê sentido à sua vida, para que norteie a sua vida. E esse é o lugar que você precisaria estar, esse é o tempo que você precisaria estar vivendo. E por isso que a proposta desse tema, ela traz para a gente esta ideia, de que se queremos ser abençoados por Deus, se queremos ter as nossas questões resolvidas pelo Senhor, nós precisamos colocar a nossa vida na dependência de Deus. E quando eu digo que este é o melhor lugar, e este é o melhor tempo em que nós poderíamos estar investindo em nós mesmos em relação àquilo que nós queremos, porque a própria palavra de Deus afirma isso para nós em Mateus, capítulo 6, versículo 33, que nós conhecemos muito bem, que vai dizer que nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. E é isso que nós esperamos, irmãos, para esse tempo. Antes, porém, eu quero reconstruir essa história rapidinho que falamos acerca de Moisés, para que nós possamos entender. Na verdade, a história de Moisés, ela começa ainda no livro de Gênesis. Quando nós voltamos para entender acerca de Moisés, nós precisamos voltar no livro de Gênesis, voltar ali na casa de Jacó, dos filhos de Jacó. Dentre os filhos de Jacó, nasce José. E a história vai dizer que José era um filho diferente, era um filho ao qual Jacó tinha um amor especial, tinha um carinho especial, tinha um trato especial para com ele. José é de uma família de 13 irmãos, mas, sobretudo, além desse carinho especial do seu pai, ele também tinha dons que ele recebeu de Deus, que era justamente o dom de interpretar sonhos. Os seus irmãos não o viam com bons olhos, não gostavam muito do seu comportamento, nem tampouco do tratamento que ele recebia, ao ponto de uma vez ele contar o seu sonho e falar sobre os feixes, que um feixe se levanta e os outros se levantam ao redor dele, que na verdade eram não só os seus irmãos, mas todo o Egito. E eles, tomados de raiva, tomados de inveja do seu irmão, investem contra ele. O dom que ele tinha de interpretação acabou se virando contra ele mesmo por conta do ciúme, da inveja dos seus irmãos. E a história vai dizer para nós que esses irmãos então pegam José. Aliás, José vai ao encontro deles no campo e eles o avistam de longe. Eles então pegam José, colocam José numa cisterna e depois vendem José como escravo. José então chega no Egito. E chegando no Egito, ele é comprado e vai servir na casa de Potifar, o comandante do exército. E a história mostra para nós que o tempo em que ele está na casa de Potifar, a sua mulher investe contra ele, querendo manter com ele algum tipo de relacionamento além de patrão e funcionário. Ela busca ter um envolvimento amoroso com ele, ele então se recusa, ele nega. Ela então conta uma história a Potifar. Potifar, enfurecido, entrega então José literalmente a Faraó. E ele é preso. E ele vai preso. E na prisão a história vai mostrar para nós que ele, tanto o copeiro quanto o padeiro, por algum motivo o Senhor os coloca literalmente na mesma cela. E esses homens têm um sonho. E José é a pessoa que tem o dom de interpretar sonhos. Ele interpreta então o sonho desses dois homens. O copeiro em 3 dias voltaria a servir o rei. O padeiro em 3 dias iria morrer. E a história ela é interessante que José, quando revela o sonho do copeiro, ele fala com o copeiro assim: digo eu, não texto, palavras minhas, quando você estiver falando lá com o rei,
Vê se você lembra de mim. Vê se você fala ao meu respeito lá, de tudo que eu fiz por você. Mas o texto vai dizer que o copeiro, quando volta a servir ao rei, ele praticamente esquece de José. O tempo passa, Faraó então fica inquieto, começa a ter muitos sonhos. Sonhos que inquietam o seu coração. E aí, então, o copeiro se lembra de José. E vai dizer a Faraó: tem um lá no cárcere que interpretou o sonho que eu estava tendo e foi certeiro. Ele disse que em 3 dias eu retornaria ao meu posto. E disse também ao padeiro que em 3 dias o padeiro seria morto. E a história vai dizer então que Faraó manda chamar José. José chega, Faraó conta acerca das 7 vacas gordas, as 7 vacas magras, as espigas bonitas e feias. E José então interpreta o sonho de Faraó, o que ninguém conseguia interpretar. Eles chamam os magos, lembrei, meninos, na quarta-feira eu fiquei devendo, né? Eles chamam os magos não conseguem interpretar. E quando chamam José, José interpreta aquele sonho. Faraó então constitui José como governador do Egito. E o sonho então que Faraó havia tido, esse sonho começa a acontecer. Os 7 anos de fartura, seguindo as orientações de José, Faraó constrói celeiros, guarda mantimento. Passados 7 anos, a fome chega praticamente em toda aquela região e chega também em Canaã, justamente na casa de Jacó. Os seus irmãos agora precisam ir até o Egito, porque era o único lugar que ainda existia mantimento. E eles vão até lá. E a história, a trama da história vai mostrar que José vê os seus irmãos, tem aquele choro e tudo mais, mas sintetizando e resumindo aqui, eles se reencontram e José então leva a sua família para morar no Egito. E estando no Egito, José, com o poder que tinha, ele então delega espaço, terras, propriedade a seus irmãos. E se constituem ali, então, as tribos de Israel. Dentre essas tribos de Israel tem a tribo de Levi, que é justamente a tribo onde Moisés nasce. Moisés é descendente da tribo de Levi. Mas tudo isso, irmãos, com todo esse passar de tempo, essas 12 tribos, esse povo vai se multiplicando, esse povo vai aumentando, o povo hebreu vai se multiplicando de forma assim assustadora. O crescimento populacional é muito grande. Faraó então se sente um tanto quanto amedrontado. E ele determina então que os meninos que nascessem, as crianças que nascessem, do sexo masculino, que era para matar. Mas se fossem do sexo feminino, essas poderiam viver. Ele tinha medo que esses meninos se tornassem homens e, uma vez homens, investissem contra Faraó. E é nesse contexto, irmãos, que Moisés nasce. E a história mostra, que a sua mãe pega, coloca ele num bercinho e coloca no rio de uma forma estratégica. Eu digo estratégica porque em todo o tempo, irmãos, de tudo isso que eu estou contando para vocês aqui, sempre foi a mão de Deus conduzindo essa história. E ela então recebe, a filha de Faraó, a princesa, recebe aquele cesto e recebe aquele menino e começa a criar esse menino. Moisés cresce, torna-se príncipe do Egito, torna-se uma pessoa, uma figura importante para aquele tempo, mas o que eu quero ressaltar é que as suas origens, o sangue hebreu que ele tinha nas veias, esse falava e falava muito alto. E quando ele passa então e vê um soldado egípcio batendo em um escravo hebreu, ele investe contra aquele homem e mata aquele homem. E diz a história que um pouco mais à frente, Moisés se depara com mais uma briga. E dessa vez, quando ele chega para separar, ele é surpreendido com o comportamento daqueles homens que estavam brigando.
e dizem para ele: acaso você vai também tirar a nossa vida assim como tirou do egípcio? E Moisés, achando que ninguém tinha visto nada e que ninguém também sabia de nada. Ele então, amedrontado, o que é que ele faz? Ele foge. Ele foge. E o texto que nós lemos aqui, irmãos, ele vai nos conduzindo para chegar nesse Moisés que nós lemos agora. Esse texto aqui, ele acontece justamente no Monte Horebe, no Monte de Deus. É quando Moisés já fugiu, anos já se passaram em relação a isso, e ele está ali cuidando das ovelhas do seu sogro, Jetro. Está praticamente com a sua vida tranquila. E é justamente, irmãos, nesse momento em que Deus aparece a Moisés, em que Deus se manifesta para Moisés. E aí eu quero tirar 3 lições para a nossa meditação nesta noite, a partir deste ponto, dessa necessidade que nós temos de colocar a nossa vida na total dependência de Deus, porque é Deus quem dirigiu a história de Moisés, foi Deus quem dirigiu a história do povo de Israel, e é o mesmo Deus que também tem dirigido, irmãos, a nossa história até o dia de hoje. E o primeiro ponto que eu quero pensar com vocês: quando nós nos colocamos na dependência de Deus, nós nos lançamos no altar do Senhor. Volte comigo no texto, por favor, só que vamos lá no versículo 1 agora, não só o 4. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse comigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés, e ele respondeu: eis-me aqui. De uma forma indireta, irmãos, quando Moisés disse: eis-me aqui, talvez ele não tinha ainda o entendimento do que era essa expressão, quando ele proferiu para Deus: eis-me aqui. Como eu disse, irmãos, ele vem fugido do Egito, ele sai dos seus problemas, ele sai da fúria de Faraó, ele agora está com a sua vida praticamente tranquilo, praticamente em paz, sem guerra, sem conflito, sem nada, cuidando de umas ovelhas que na verdade não eram nem mesmo dele, a responsabilidade era só cuidar. Talvez levar aquelas ovelhas até o pasto, levar até a água e depois levá-la de volta para casa, ou seja, provavelmente uma vida tranquila. A primeira leitura que nós fazemos, irmãos, acerca desse tempo que Moisés está ali é essa. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos aponta que esse tempo de Moisés no deserto nada mais foi do que Deus preparando Moisés para uma missão que ele tinha já pré-definida para ele. Não foi à toa que Deus conduziu a história de Moisés até então. E também não foi por acaso que Deus se manifestou a Moisés. A leitura que nós fazemos é de que Deus não levantou Moisés para lhe cuidar apenas de ovelha, dos animais do seu sogro. Deus tinha mais sobre a vida de Moisés. Assim como Deus, quando olha para nós também, irmãos, e às vezes, momentos em que nós passamos e não entendemos muito, às vezes momentos de calmaria, sim. Calmaria até demais, às vezes, outrora, momentos turbulentos também. Mas no fim da história, irmãos, nessa ótica de que Deus tem conduzido a nossa história, nós precisamos entender que em todo o tempo é o Senhor nos preparando para algo. É o Senhor nos preparando para alguma coisa. Deus tem propósito sobre as nossas vidas, sobre a minha e sobre a sua vida também, irmãos. E às vezes nós não entendemos muito bem isso. E por que nos falta essa compreensão, pastor? Porque às vezes nós achamos que Deus quer fazer sempre algo a mais com o outro e não conosco. Que Deus quer usar sempre mais uma outra pessoa e não a mim. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês nesta noite.
Deus escolhe indivíduos comuns, pessoas comuns, para fazer algo extraordinário, tremendo. Esse é o Deus que nós servimos. Esse foi o Deus que nós cantamos aqui, queridos. E nós, às vezes, não conseguimos entender isso. E quando Moisés diz, eis-me aqui, parece uma simples colocação. Mas quando ele fala, eis-me aqui, ele está dizendo sim para o Senhor. Ele está se colocando diante do Senhor. Ele está se entregando ao Senhor. Ele está depositando a sua confiança no Senhor. Sobretudo, ele está colocando diante do Senhor a sua disposição em servir. Por isso, irmãos, essa necessidade de que quando nós nos colocamos na dependência de Deus, nós temos que nos lançar no altar do Senhor, dizendo ao Senhor, Senhor, eis-me aqui, seja o Senhor o Deus da minha vida, seja o Senhor o Deus do meu tempo, seja o Senhor o Deus dos meus negócios, seja o Senhor o Deus dos meus talentos e dons. É isso que Deus quer. É essa predisposição que Deus quer ouvir de nós, irmãos. Dizer para Ele, Senhor, eis-me aqui. Eu me coloco, Senhor, na sua total dependência. Eu me lanço, Senhor, no seu altar. Do jeito que sou, com as imperfeições que tenho, com os costumes que tenho, com a maneira que sou. Eis-me aqui, Senhor. E para nós alavancarmos, irmãos, nós precisamos, assim como Moisés, dizer para o Senhor, Senhor, seja o Senhor da minha vida. Nós precisamos colocar a nossa vida, não só colocar, mas nos lançarmos diante do altar do Senhor e deixar o Senhor conduzir o resto da nossa história. Para tanto, irmãos, se queremos ser vitoriosos, se queremos ser abençoados, precisamos nos colocar na dependência de Deus, colocar a nossa família na dependência de Deus, colocar o nosso casamento na dependência de Deus, colocar o nosso trabalho na dependência de Deus, irmãos, pedir que Ele seja o Senhor dessas áreas, num todo, pedir que Ele tome conta de cada cantinho nosso, de uma forma íntima que só Deus sabe fazer e só Ele quem nos conhece. Porque é Ele, irmãos, que cuida de nós, é Ele que nos ampara, é Ele quem nos carrega pelos braços. Mas a partir do momento em que nós nos lançamos diante do seu altar e dizemos para Ele, Senhor, eis-me aqui. E a Bíblia nos apresenta alguns homens que prontamente disseram isso para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. O que não dizer, irmãos, de próprio Jacó, Abraão, Samuel? E por que também não trazer essa ideia para nós? Pedro, João, Antônio, Maria, Fernando, tantos quantos estiverem aqui no templo e também na transmissão. Assim como o Senhor se manifestou para essas pessoas, assim como essas pessoas disseram isso para o Senhor, é o que o Senhor espera de nós também, de muitos de nós. Dizer para Ele, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero me lançar no seu altar. Eu preciso me lançar no seu altar. Eu preciso me entregar ao Senhor. A segunda ideia, irmãos, o segundo ponto, quando nós nos lançamos na dependência de Deus, nós somos impulsionados a prosseguir. Por favor, Êxodo capítulo 14, agora, versículo de número 15. Diz assim o texto, disse mais o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Aqui Moisés já está diante agora do mar vermelho.
Moisés já tinha recebido a sua missão. A bem da verdade, parece que essa questão do prosseguir aqui é uma lógica na caminhada cristã e deveria ser. Mas nós sabemos que muitas das vezes não é bem assim que acontece. Nós não prosseguimos. Eu fico imaginando, irmãos, que nesse ponto aqui da história, Moisés, com tudo que ele já havia passado no Egito, com toda a manifestação do poder de Deus, ele então tira o povo do Egito e começa a caminhar. E a história é bem interessante, se você puder ler depois com mais calma, você vai ver que o Senhor determina: Moisés, leva o povo para lá. Moisés leva. Moisés, agora leva o povo para cá. Moisés leva também. Mas chega nesse ponto aqui da história, é um ponto em que Faraó está na retaguarda do povo de Deus e à frente do povo de Deus está o Mar Vermelho. Mas não foi tão simples assim, irmãos. Em todo o tempo nessa trajetória, em todo o Êxodo, a história vai mostrar para nós também que haviam muitos murmuradores, muitas pessoas que reclamavam. Nesse contexto aqui, nesse pedacinho de história aqui em especial, uma das colocações que eles fazem para Moisés, eles dizem para Moisés assim: será que não tinha sepultura no Egito? E por isso você nos trouxe até aqui, para que nós pudéssemos morrer aqui, para que fôssemos sepultados aqui mesmo, no deserto? Pelo menos na escravidão, sendo escravo de Faraó, nós tínhamos a nossa casa, nós tínhamos direito à cova, à sepultura. Eu fico imaginando como não foi a pressão emocional e psicológica que Moisés sentiu neste momento aqui. E eu não tenho dúvidas também de que ele tenha recorrido à instância maior, que é o próprio Deus. Senhor, o que é que eu faço? Senhor, e agora? O que vamos fazer? O que vai ser desse povo, Senhor? Digo eu não o texto, mas talvez Moisés também tivesse tudo para chegar para o Senhor e argumentar com o Senhor assim: Senhor, eu já trouxe o povo até aqui, eu já cumpri com a minha missão, eu já fiz a minha parte da tarefa, eu já fiz, Senhor, eu já trouxe até aqui, o teu povo já está aqui, e agora, Senhor, o que é que eu faço? A resposta de Deus para Moisés, irmãos, talvez fosse aquela que Moisés não queria ouvir. O Senhor se volta para Moisés e diz: Moisés, por que você está clamando a mim, Moisés? Não é comigo que você tem que tratar. Diga a esse povo que faça o quê? Que avance. Diga a esse povo que avance. E quando eu olho para nós, irmãos, para as nossas vidas, quando nós nos colocamos na dependência de Deus, o Senhor nos impulsiona a prosseguir. E às vezes nós nos vemos assim, como Moisés, literalmente paralisados. Senhor, o que fazer? Senhor, para onde ir? Faraó se levantando atrás de mim, o povo murmurando ao meu lado, questionando as minhas ações, e o mar à minha frente. Isso às vezes acontece conosco, irmãos. Isso às vezes retarda e muito a nossa caminhada. E aí a necessidade de nós estarmos com as nossas vidas na dependência de Deus. Porque uma vida na dependência de Deus, eu preciso ressaltar isso com você também, é uma vida que entende os desígnios de Deus, é uma vida que entende aquilo que Deus quer para nós, é uma vida que entende os planos de Deus. Não é de uma forma aleatória, eu vou fazer porque Deus está me mandando. Não, não é isso. Uma vida na dependência de Deus nos faz ter um entendimento desta maneira, de que é o Senhor quem está conduzindo, de que é o Senhor quem está me mostrando, de que é o Senhor quem está me mandando ir, de que é o Senhor que está abrindo o meu horizonte, de que é o Senhor quem está me sustentando.
E por que não avançamos, queridos? Eu faço 3 destaques aqui nesse ponto, do porquê que às vezes nós não avançamos, não prosseguimos. Primeiro deles, irmãos, nós temos medo daquilo que é novo, de experimentar aquilo que é novo. No último ponto, vamos falar sobre isso daqui. O novo às vezes nos assusta. Os desafios à nossa frente às vezes nos assustam. E nós temos medo, irmãos, de enfrentar o novo. Mas se estamos na dependência de Deus, se é Deus quem está nos mostrando, se é Deus quem está nos guiando, esse novo para nós aqui, nós conseguimos administrar de uma forma bem tranquila. Bem tranquila. Como eu disse, Moisés estava bem, Moisés estava tranquilo, Moisés estava, o texto vai dizer, e pela fala de Moisés, o que ele tinha era saudade do seu povo que tinha ficado lá. E era a única coisa que ele queria voltar para o Egito, era por conta dos seus, e o texto vai mostrar isso para nós aqui. Mas agora o Senhor fala para ele assim: Moisés, olha, você tem que voltar lá, é lá que eu te quero, é lá que eu preciso te usar, é lá que eu quero tratar com você, você tem que voltar. E esse novo para Moisés assustou ele, irmãos. Ele volta para o Egito, ele não volta mais como príncipe, ele volta agora como fugitivo. Mas tinha um alento, né? Jetro, quando fala para ele, aquele que procurava te matar, esse já está morto, então você pode ir tranquilo. Mas há sempre resquício, né, que fica. Há sempre aquela inquietação que fica. E Moisés então tem medo, irmãos. Em primeiro momento ele tem medo de enfrentar esse novo. E o novo nos assusta, irmãos, eu sei. Eu sei. O novo ele traz consigo algumas implicações. Eu sei disso. Mas se para prosseguir nós temos que encarar esse novo, irmãos, na dependência de Deus, quando nos colocamos na dependência de Deus, nós conseguimos, irmãos. E às vezes nós não rompemos além por conta desse medo. O medo é bom, que o medo equaliza, mas o medo demais, esse medo paralisa. Segundo destaque que eu faço aqui, irmãos, é que nós focamos muito em nossas próprias condições. Lá no capítulo 3, versículo 11, você não precisa abrir. Olha o que Moisés diz. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Quem sou eu? Moisés começa a olhar para si mesmo, para as suas próprias condições. No capítulo 4, versículo 10, ele vai dizer assim: então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falastes a teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado também de língua. Moisés, de certa forma, ele começa a colocar o seu eu, ele começa a colocar as suas condições, e ele foca nas suas próprias condições. E é o que às vezes acontece conosco, irmãos. Quem sou eu, pastor? Quem sou eu? É comigo mesmo? Mas eu sou assim, pastor. Mas eu sou assado. No caso de Moisés, mas eu não sei falar. Historiadores apontam que ele era gago, né? Além de gago, não tinha uma oratória muito eloquente. E ele usa esse artifício diante do Senhor. E às vezes nós somos assim, irmãos, conosco mesmos. Nós nos colocamos numa condição de incapacidade. E essa condição, às vezes, nos atrapalha a prosseguir. Mas o Senhor adverte Moisés. Lá no capítulo 4, versículo 12, vai dizer assim, o que o Senhor diz para Moisés: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar.
primeira vista parece que ok, né? Mas Moisés não interpreta assim. Mais uma vez ele responde ao Senhor. Ele, porém, respondeu no versículo 13: Ah, Senhor, envia aqueles que há de enviar, menos a mim. Manda outro, Senhor, menos a mim. Os outros estão preparados, pastor, menos eu. Os outros conseguem fazer, pastor, menos eu. Os outros conseguem avançar, pastor, menos eu. Moisés olha para as suas condições, irmãos, e às vezes nós nos colocamos assim como Moisés. Não prosseguimos. Olhamos muito para nós. E olhamos muito, na maioria das vezes, para aquilo que nós entendemos ser as nossas incapacidades. Mas, como eu falei, Deus usa pessoas normais para fazer coisas sobrenaturais que nós nem entendemos. O curso, irmãos, daquela história, daquele processo, que Moisés não sabia, mas era Deus quem estava conduzindo. E se fôssemos parar para olhar para a nossa vida, quantas coisas na nossa caminhada nós já deixamos para trás, às vezes até começamos a fazer, e não avançamos, e não progredimos. Em vários aspectos, irmãos, seja ele na vida secular, seja ele na vida espiritual, seja na igreja. Quantos não foram as questões que você começou a trabalhar? Quantos não foram os projetos que você começou a trabalhar na sua vida? Quantos não foram os sonhos que você começou a trabalhar também em seu coração? Mas que você em dado momento olhou e falou: ah, mas eu não sou capaz. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas isso não é para mim. E o Senhor fala, como falou para Moisés, Deus fala para nós: olha, vai que sou eu que vou te conduzir, vai que sou eu quem vou colocar as palavras na sua boca, vai que sou eu quem vou com você. E o terceiro destaque que eu faço aqui nesse ponto, irmãos, é que nós não progredimos às vezes, não avançamos às vezes, porque nós damos muita importância também às circunstâncias. No capítulo 4, versículo 1, vai dizer assim: respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Primeiro Moisés se preocupa consigo, com a sua condição, com o jeito que ele era, com o seu jeito de ser. E em segundo momento ele se preocupa com as pessoas. O que vão pensar de mim? Ou o que vão falar de mim? Qual o juízo que vão fazer de mim? E às vezes, irmãos, são esses juízos que fazem a nosso respeito, que nos atrapalham a prosseguir. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje, na parte da manhã, eu conversava com a nossa geração Esperança e falei essa frase. Frase essa que uma vez eu escutei até de um padre que eu escutei, essa frase. Ele disse o seguinte: eu não me importo com aquilo que pensem ao meu respeito, ou que falem ao meu respeito. Eu me importo com aquilo que Deus pensa ao meu respeito. Porque se eu me preocupar com o que vão falar de mim, se eu me preocupar com o que vão pensar de mim, se eu me preocupar com o juízo que vão fazer de mim, nós não prosseguimos, irmãos. Nós não avançamos. Mas o que vale para nós é saber que, independente disso, irmãos, independente disso, nós precisamos nos preocupar com aquilo que Deus pensa a nosso respeito. Nós precisamos nos preocupar com aquilo que Deus vê em nós. Mas as pessoas não são importantes, pastor, ao nosso redor? São importantes sim. Mas o curso da nossa história, quem dirige é Deus. O progresso da nossa vida, quem nos faz avançar também é Deus. E às vezes as pessoas que estão ao nosso redor, essas não estão nem um pouco preocupadas com o nosso progresso, seja ele familiar, seja ele profissional, seja ele espiritual.
E por isso que nós temos que focar em Deus e prosseguir e avançar. E às vezes, irmãos, nós fazemos assim. Moisés fez assim. O que vão pensar de mim? O que vão pensar a meu respeito? E esse pensamento, irmãos, tem atrapalhado muitas pessoas, até mesmo de se achegarem a Deus. Pessoas que sentem a necessidade de viver esse novo com Cristo, de viver essa nova realidade de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, mas que às vezes esse pensamento acaba vindo em sua mente. O que é que vão pensar de mim? O que é que vão falar de mim? O que é e o que é. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite, meu querido, que nos assiste na transmissão e aqui também. A sua salvação, ela é individual. É você e Deus. O novo de Deus para a sua vida é você quem tem que decidir. O progresso da sua vida em tudo está atrelado ao mover de Deus, ao agir de Deus na sua vida. A partir da abertura do seu coração e da permissão que você der a Deus dele entrar no seu coração para você viver esse novo, para você trabalhar esse novo dentro de você, para você dar sequência na sua vida, para você permitir Deus dirigir a sua vida. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não se preocupe com as falácias ao seu redor. Quando o povo começa a falar, quando o povo começa a murmurar, Moisés, humano que era, sente o peso dessa pressão. E o Senhor diz para ele: por que, Moisés? Por que você clama para mim? Diga ao povo de Israel que marche. E é o que Deus tem falado para nós esta noite, irmãos. Eu sei que tem vidas aqui nesta noite que talvez estejam necessitando ser impulsionadas por Deus para viver um novo, para experimentar um novo. Mas é necessário, sobretudo, que você esqueça as suas condições, entregue-se para Deus do jeito que você está. É necessário também você não se preocupar com o que vão pensar de você, com as circunstâncias que estão ao seu redor. É importante você se preocupar com você. Eu sei que parece clichê o que eu vou dizer para você aqui nesta noite, irmãos, mas quando nós buscamos progredir, quando nós buscamos avançar, quando nós buscamos viver melhor, todos nós, sem exceção, somos bombardeados em todo momento. Quando nós buscamos ser melhor na nossa vida profissional, lá no nosso trabalho, ser melhor naquilo que fazemos, automaticamente recebemos críticas. Poucos serão os elogios, na grande maioria, as críticas. Quando buscamos ser, na classe onde estudamos, os melhores alunos, buscamos ter as melhores notas, nós somos hostilizados, irmãos. Por incrível que pareça. Quando nós guardamos os princípios bíblicos, éticos e morais, nós somos taxados lá fora como caretas. Não estamos antenados. É o que o mundo mostra para nós. Quando buscamos, enquanto pai, enquanto mãe, tratar e levar a nossa casa na admoestação e disciplina do Senhor, tratar os nossos filhos também nas admoestações e disciplinas do Senhor, nós somos considerados como obsoletos, como ultrapassados, não sabemos de nada. É o que a juventude tem falado para nós, irmãos. Quando nós buscamos também filhos, quando buscamos ser melhores filhos, quando nós nos preocupamos em respeitar os nossos pais,
em cumprir com os horários determinados por eles, em procurar as companhias que agradem os nossos pais, nós somos, de certa forma, desmoralizados. Até porque o mundo em que nós estamos vivendo, a maneira como o mundo está vivendo, tudo aquilo que se opõe ao ritmo do mundo não é muito bem aceito. E quando nós decidimos isso, irmãos, nós levamos conosco esse peso também. Quando nós buscamos ser honestos nos nossos negócios, no nosso trabalho, nós somos tidos como puxa-saco. Essa é a leitura, irmãos. E esse é o peso que nós às vezes carregamos. Mas eu entendo ser isso necessário, eu entendo ser isso bom para nós. Que quanto mais nós formos taxados desta forma, é um parâmetro para nos mostrar que estamos agradando mais a Deus do que o mundo. E é isso que Deus espera de nós. Então, queridos, se são essas mudanças que você precisa para a sua vida, para você prosseguir, para você avançar, tome posse dessa palavra hoje. Coloque sua vida na dependência de Deus. Peça a Deus discernimento, sabedoria, para você prosseguir. Eu não te conheço, eu não sei o que é que você tem em seu coração, mas Deus sabe tudo a seu respeito. E Ele quer que você prossiga também. Ele sabia tudo acerca de Moisés, e Ele queria que Moisés prosseguisse também, e prosseguiu. E é o que Ele quer para nós também. Amém, queridos? Terceiro e último ponto. Vivemos na dependência de Deus quando nos colocamos também, quando experimentamos os cuidados de Deus. Lá em Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22, o texto diz assim: o Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia e nem a coluna de fogo durante a noite. Oh, glória, irmãos! O Senhor não tirou Moisés de forma aleatória, só tirou por tirar. O Senhor não te trouxe aqui nesta noite também só por trazer. O Senhor não te colocou, de repente, diante dessa transmissão só por colocar. O Senhor não desafiou Moisés, simplesmente desafiou e lançou Moisés no mundo. Não. O Senhor não tem nos desafiado apenas por prazer em nos desafiar. Não, queridos. Os cuidados de Deus em relação a nós é uma coisa que nós não conseguimos compreender, irmãos. Foge à nossa compreensão. Deus é tremendo, irmãos, em seus cuidados. Deus é tremendo. Principalmente no que diz respeito às nossas vidas, a minha e a sua, e ao povo de Israel. Tem alguns detalhes nesse texto aqui que nós não prestamos atenção. O texto diz o seguinte: o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho durante a noite, e numa coluna de fogo para alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Tem um detalhe nesse texto, irmãos. O Senhor não manda uma nuvem para guiá-los. O Senhor não manda o fogo para alumiar e também para os aquecer, porque o deserto é frio, não. O texto mostra para nós que é o próprio Deus quem está nesta nuvem durante o dia, e é o próprio Deus que também está nesta nuvem durante a noite. E o texto, irmãos, ele é mais convincente, que ele vai dizer que nunca se apartou do povo a coluna, nem durante o dia, nem durante a noite. E é isso que Deus fala para nós, irmãos. Quando Jesus disse que eis que estou convosco todos os dias, é isso que Deus tem feito conosco.
Deus não tem mandado apenas a sua proteção, ou Deus não tem mandado apenas a sua provisão. Deus tem estado presente no curso da nossa história em todo o tempo. Às vezes não compreendemos isso. Como eu falei da reclamação, o povo não entendia isso. Deus se manifestou, irmãos, de uma forma tremenda. Tremenda. O povo teve fome no capítulo 16. Deus manda o maná, manda o pão dos céus, para que as pessoas pudessem se alimentar. E tem alguns detalhes aqui, né, nesse maná dos céus. Deus mandava a quantidade certa, irmãos, para cada um, para aquele dia. E aqueles que se apoderavam demais, o texto vai dizer que acontecia o quê? Estragava. Era para aquele dia. E o texto vai dizer também que na sexta-feira, estamos falando do povo de Deus, da cultura judaica, a partir de 18 horas entra o Shabat, é o sábado santo deles. Eles não trabalham, não fazem nada. Na sexta-feira o Senhor mandava uma porção dobrada. São detalhes que às vezes nós não conseguimos visualizar, mas é o cuidado de Deus, irmãos, para conosco. Foi o cuidado de Deus para com aquele povo. Chega um ponto da história também que eles reclamam, cansam do maná, querem comer carne. O que é que o Senhor faz? Codorna neles. Codornizes, né? O texto vai dizer isso. E alguns engraçadinhos lá, o texto vai dizer que, acho que a fome era maior, não sei, mas eles comem de um jeito, comem tanto que começam a, desculpa a expressão, começam a vomitar de tanto que comem. O que não dizer, irmãos, da água também, capítulo 17. O povo tem sede, deserto. O Senhor então ordena a Moisés. Ele toca na rocha, o povo bebe a água. Não tão diferente de todos esses milagres, nós chegamos nesse que nós pensamos aqui nesta noite. No capítulo 14, é justamente quando Moisés se depara com o mar vermelho. Aquilo que era medo, aquilo que era dúvida, talvez até pânico, o texto vai dizer que o povo passou com os pés enxutos. Nem uma gotinha d'água para molhar os pés do povo. O povo passou. Deus abriu o mar vermelho e o povo passou tranquilamente. O que é isso, irmãos? Cuidado de Deus. Deus não te chama nesta noite apenas por chamar. Deus não tem uma missão sobre a sua vida apenas por ter, não. Ele quer cuidar de você também, em detalhes, irmãos. Ele quer cuidar de você num todo. Ele já tem cuidado de muitos, é verdade. Mas Ele quer cuidar de você também em detalhes. Atrás, Faraó, impetuoso. À frente, o mar vermelho e a manifestação do poder de Deus. É isso que Deus quer fazer para você nesta noite, irmãos. É isso que Deus quer fazer por você nesta noite. Deus tem prazer em recebê-lo. E um prazer maior de ver você se colocar na dependência dEle. E concluindo o que falamos aqui, em primeiro lugar, é necessário que você se lance no altar do Senhor, dizendo para Ele: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis a minha vida diante do altar do Senhor. Para você que ainda não tem Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, essa é a noite de você também dizer para o Senhor: Senhor, eu quero colocar a minha vida na Tua dependência, por isso eu levanto as minhas mãos para o Senhor e digo para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Usa-me da maneira como Tu queres. Faça comigo como Tu queres.
Mas essa palavra é para a igreja do Senhor também. Há homens e mulheres que o Senhor já confiou uma missão. E o Senhor quer ouvir do seu povo também essa mesma colocação. Joelhos se quebrantando e mãos se erguendo aos céus, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Qual é a missão que tu tem para comigo? O que é que tu queres? Segundo ponto, irmãos, nós somos impulsionados a prosseguir. A nossa história, quem conduz é o Senhor. Mas no decorrer da nossa história, existem passos que nós precisamos dar, que nós precisamos avançar. Não tenha medo do novo, principalmente experimentar o novo de Deus. Não coloque as suas condições, não olhe para as circunstâncias, coloque-se diante do Senhor. E o terceiro ponto, o Senhor não te convida para isso de uma forma solta, aleatória, não. O Senhor quer te fazer experimentar os cuidados dele em sua vida também. Mostrar para você, como tem mostrado para nós, que ele é Deus. Assim como a nuvem, ele quer ir à sua frente, ele quer estar com você em todo o tempo. Eu não sei de que maneira Faraó tem se levantado contra você, contra a sua vida, contra a sua casa, contra seus negócios. Eu não sei. Eu não sei se ele tem te amedrontado até então. Eu não sei quais os problemas que você tem atravessado. Eu não sei quais são as inquietações que estão em seu coração. Mas eu quero lhe convidar nesta noite a colocar a sua vida na dependência de Deus. Eu queria que a igreja baixasse as suas cabeças. E orasse. O Senhor já te trouxe aqui nesta noite. Minha primeira colocação é com você, que entrou aqui esta noite, mas que ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A você que ainda não vive nesta dependência de Deus. Eu quero lhe dar uma oportunidade agora também de se manifestar e dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. Seja o Senhor da minha vida. Seja o Senhor do meu ser. Seja o Senhor da minha casa. Se há alguém aqui nesta noite que quer levantar as mãos para os céus e dizer para o Senhor: eis-me aqui, abrindo seu coração para Jesus, o aceitando como seu Senhor e Salvador, levante uma de suas mãos. Eu quero orar por você. Apenas levante e abaixe para que eu possa orar por você. Diga para o Senhor, não para mim: Senhor, eis-me aqui. Eu preciso me colocar na sua dependência. Há alguém nesta noite que quer abrir o seu coração, quer experimentar o novo de Deus em sua vida, o novo de Deus em seu coração? Esta é a oportunidade que o Senhor está te dando, para que você levante uma de suas mãos e diga para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Há alguém aqui embaixo, lá em cima, na galeria? É uma questão pessoal, é sua. Não se preocupe com as circunstâncias. Não se preocupe com o que vão pensar de você. Deus abençoe, pode abaixar a sua mão. Há mais alguém que quer abrir? Deus abençoe, pode abaixar a sua mão. Há mais alguém? Esse momento é pessoal, é você e Deus. Nós queremos orar por você. Deus abençoe, querido, pode abaixar a sua mão. Há mais alguém? A segunda citação que eu quero fazer nesta noite é para a igreja do Senhor. Você que já aceitou, você que já serve ao Senhor.
mas que talvez não tenha compreendido qual é a sua missão. E se já recebeu, assim como Moisés recebeu. Não sei quais são os desafios que você tem enfrentado para prosseguir, para avançar. Eu quero lhe convidar nesta noite também, para mais uma vez colocar a sua vida, colocar o seu dom, colocar o seu talento, colocar a sua missão que o Senhor confiou a você na dependência dEle, para que Ele continue dirigindo o curso da sua vida também. E essa palavra é para a igreja do Senhor. Eu quero convidar os amados agora que se coloquem de pé. Nós vamos cantar o hino da vitória, que diz que Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando a corrente, tirando os espinhos. E precisamos fazer isso, irmãos, com muito louvor. Enquanto estivermos cantando, você que levantou a sua mão aceitando a Jesus, quero lhe convidar a vir aqui à frente, quero orar com você. Se você não quiser, não tem problema, não queremos te constranger. Mas se você quiser, você pode vir aqui. E você, igreja também, que entende a sua missão e também entende a necessidade de se colocar na total dependência de Deus, eu quero lhe convidar também a vir aqui na frente para estarmos orando ao final deste culto. Vamos cantar? teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho. Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai
vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado canto-se frente ao mar e não poder atravessar. Chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado canto. Presente para Ele. Coloque a sua casa, sua vida, sua família, seus negócios na dependência de Deus. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo tão especial que passamos aqui. Ó Deus, que o Senhor venha completar em nós aquilo que porventura nós não conseguimos falar em nossa oratória, mas que o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja entrando nesses corações. Aqui está a Tua igreja, Senhor. Aqui estão os Teus filhos. Aqui estão as pessoas que também estão começando a caminhar contigo. Recebe, ó Deus, cada coração, cada vida que se apresenta diante do Senhor, cada vida que se coloca na dependência do Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a cada dia a sermos cada vez mais dependentes do Senhor em tudo, ó Pai, para que possamos ser felizes, prósperos e abençoados pelo Senhor. Sobretudo, ó Deus, as vidas que se levantaram aceitando ao Senhor como seu único e suficiente Salvador. Que, de fato, ó Deus, o novo de Deus na vida dessas pessoas possa ser um diferencial que venha marcar a vida dessas pessoas, Senhor. Assista, ó Deus, cada coração aqui nesta noite, cada necessidade, ó Pai. As pessoas também que nos assistem na transmissão, as decisões que estão sendo tomadas também através da transmissão. Visita, ó Deus, cada pessoa. Tome, ó Deus, cada decisão também tomada. Edifica, ó Deus, os Teus filhos e filhas também. Edifica a Tua igreja, Senhor. Edifica a nossa vida, edifica a nossa casa, para que o Senhor venha encontrar aqui um povo abençoado, ó Deus, um povo temente, um povo fiel à Tua palavra, Senhor. Cubra-nos, ó Pai, com a Tua graça e com o Teu amor, sustentando-nos, ó Deus, durante toda a semana. Guarde, ó Deus, os nossos pastores, pastor Tadeu, pastor Davi, as nossas ministras também, ó Deus, irmã Rosângela e Daísa, que estão nesse período de férias, ó Pai. Que a Tua mão de poder esteja guardando os Teus filhos também, renovando, ó Pai, o vigor físico deles, guardando-os, ó Pai, e protegendo-os em tudo, para que eles voltem também, ó Deus, guardados e protegidos pelo Senhor, bem como os seus familiares também. Recebe, ó Deus, mais uma vez eu peço nosso culto,
e a nossa adoração nesta noite. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com esta igreja e com todas as igrejas comprometidas com a Tua palavra espalhada sobre a face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. Um abraço bem gostoso aí no seu irmão. Uma excelente semana. Rapidamente aqui, irmãos.